Sem vergonha de ser feliz, nasce do desejo de inspirar. Com o desafio de ser em 30 minutos, pequenas conversas e uma música para tocar diferentes temas sobre a leveza e a alegria de ser feliz. Uma carioca psicanalista integrativa a conversar com um life coach Portuga, unidos pelo positivismo, a beleza da simplicidade, do abraço afetivo, da numerologia, da terapia floral, que amam o que fazem. Sem vergonha de ser feliz. Hoje com sinceridade eu acordei com uma vontade de cuidar de mim, me levar para um passeio sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim, arrumar minha gaveta, botar tinta na caneta do meu coração, escrever. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, nossos ouvintes. Eu sou o Luís Rebola. E eu sou a Doris Bach. E este é o episódio 12, que nos traz uma música gentilmente enviada por uma querida ouvinte, que também é irmã da Doris, e mandamos um beijo para a Marli e obrigado pela sugestão da música. Nós não conhecíamos esta música chamada Mudança, é o título do single e também do álbum da Marina Aquino, e achamos tão interessante, tão profunda, tão bonita esta música, com uma letra com tanto conteúdo, que dedicamos este episódio à mudança e dedicamos, obviamente, à Marli Wertmann. Então, Doris, sem mais... Que lindo! Eu adorei toda essa introdução. Então, neste episódio, que é o número 12, que nós já chegamos no número 12... chegar e dedicar para minha irmã é uma bênção. E realmente essa música, além do fato de ser um conteúdo muito interessante, porque fala de mudança, tem uma doçura nessa letra. E uma doçura que nem sempre a gente consegue, vamos dizer assim, encontrar quando a gente começa um processo de mudança. Então, lindo. É muito lindo ter escolhido essa música. Obrigada, Marli. Muito obrigada, Marli. Exato, obrigado. Assim, quando a gente começa a ouvir a música, que vocês já tiveram a oportunidade de ouvir aqui um pouco no início, ela está acompanhada por uma viola, não é? Uma guitarra, ela é tão suave e a cantora, a Marina, canta num tom tão meiguinho, um tom tão baixo, assim, tão quentinho. E depois, quando ela chega ao momento da revelação da ideia principal que dá o nome ao álbum, não é? e ao single, então a música acelera um pouco, não é? Portanto, quando ela chega àquela parte da revelação da mudança, que é no fundo o tema, e a música fica com uma melodia um bocadinho mais acelerada, muito linda. Então, Doris, sem mais, eu passo para você a palavra, para você partilhar connosco qual é que é a primeira frase, ou primeiras frases, o que é que você escolheu para começar esta música. Então, Luiz, eu comecei do começo, né? Como toda mudança tem que ter um começo. E eu escolhi realmente o começo da música, que fala assim: hoje, com sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim, me levar para um passeio, sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Coisa linda, né? Então, eu queria, vamos dizer assim, dividir tudo que eu falei em pedacinhos para poder potencializar esse tema da mudança. Primeiro, quando eu vejo na minha cabeça a palavra mudar e mudança, me vêm algumas palavras-chave que compõem o que tem nos bastidores dessa palavra, né? Então, eu vejo que precisamos de coragem, precisamos superação, que a gente precisa superar o medo, a culpa, e precisamos de permissão e autorização. E nessa frase cabe tudo isso aí. Porque assim, quando ela começa dizendo hoje, com sinceridade, ela está dizendo hoje eu me permito.
porque eu estou sendo sincera e estou potencializando o meu mundo psíquico para que eu tenha a coragem de me permitir fazer uma mudança, né? Ou começar um processo de mudança. Depois ela diz assim, cuidar de mim, vontade de cuidar de mim. Vontade de cuidar de mim tem por trás eu me autorizo a cuidar de mim, né? Porque principalmente as pessoas com muita dificuldade de cuidar de si, cuidam de todo mundo, menos de si. Então é uma grande mudança. E depois, quando ela fala sem pisar no freio, sem fim, né? Obviamente que por trás tem a parte mais importante, que é eu ter a coragem de fluir, de sair da zona de conforto e, digo mais ainda, de ter feito um trabalho para ficar maduro e madura, para aquele momento de não pisar o pé no freio, como deve ter acontecido em vezes anteriores, as tentativas que não deixaram fluir e chegar ao ponto de dizer. Então, hoje, com sinceridade, ainda tem essa parte, eu acordei com vontade. Tudo que faz a nossa vida é a vontade. Por isso eu falei da potência que tem no mundo psíquico quando a gente declara a vontade, né? E é por aí. Aí eu te digo uma coisa. Uma das coisas que as pessoas às vezes até me questionam. Mas então mudar para quê? Mudar por quê? E mudar como, né? Então eu digo assim, primeiro o mudar para quê? O para quê é geralmente uma consequência que vem de um sofrimento de estar vivendo com conteúdos de hábitos que não fazem bem, de traumas ou fobias que foram adquiridos com traumas, né, ou com vivências. Então, na verdade, o para quê não é um para quê. Como diz aquela frase famosa de Freud, que fala que quando o sofrimento de não estar vivendo for maior do que a mudança, a pessoa muda. E é isso. Então, é trabalhar como ficar melhor para lidar com o sofrimento. Essa é uma das razões do porquê. E também das crenças limitadoras que são impostas, do que a gente mesmo colocou, né, muitas vezes. E esse é o porquê, para eu ter uma qualidade de vida, né, para eu poder saber que fácil mudar? Não, não é fácil mudar. Impossível mudar? Também não, não é impossível mudar. Tem um monte de fatores no meio. Então esse como é uma coisa que eu gostaria de falar um pouquinhozinho, que eu acho que é muito coerente para, vamos dizer, falar um pouco da mudança, tá? Então, o como aqui, na minha opinião, é o seguinte. Eu realmente não acredito, e eu acho que você muito mais do que eu como um coach, que não existe uma mudança se não tiver alguma ação, né? Então, para que exista essa ação, eu acredito que precisa existir uma estratégia. Porque não é só como na psicanálise ou tudo que eu também faço, né? Que a gente vai chegando a certos pontos, revelando, se entendendo, se conscientizando. Ah, então eu entendi, então eu vi, bom, então já vai ter a mudança. Isso não é possível. Não, claro, não é assim. É pôr os pés no caminho. Aliás, o percurso é sempre de A para B. Exato. E quando tem exatamente esse lugar de, bom, eu cheguei aí, e agora? Descobri que... Agora é uma estratégia, então vamos ver, tipo fazer um mapa, vamos fazer então um mapa de como é que eu vou fazer essa estratégia para eu poder mudar. Então, eu queria dizer que a coisa mais importante é lembrar que para poder mudar e fazer uma estratégia, tem que aceitar que é gradual. Não é eu aperto um botão e amanhã já mudaram as coisas. Não funciona assim. Nós temos que entender que são processos e a mudança é um processo. É, na verdade, uma transformação, né? Então, na transformação existe um processo, né? Inclusive da borboleta. Em tudo tem um processo. E aí eu queria colocar que é o seguinte, na verdade, por trás também de toda essa decisão da mudança, que a gente sabe que existe, etc., tem um trabalho que foi feito antes para, pelo visto, não botar o pé no freio e conseguir, né, sem freio, sair por aí, como ela fala na música, no começo da música, na frase que eu li, fluir. Tem um trabalho que deve ter sido feito de mais autoconhecimento, mais alto valor e alto amor, que traz, mais que tudo, um bom ou um melhor equilíbrio da razão e da emoção. Porque se a gente não trabalha
com a razão, que na verdade a razão é a nossa proteção, é como se fosse uma peneira da emoção. Porque nas horas que a gente fica quase botando o pé no freio, porque houve aquele obstáculo, quando a razão está mais próxima da emoção e a gente consegue ter os recursos para lidar com os obstáculos, a gente consegue avançar. Então eu posso contar, em vez de uma historinha, Luiz, eu vou contar, ou eu vou dar um exemplo que eu acho que vai tocar bastante pessoas, de hábitos que muitas e muitas pessoas desejam mudar, desejam transformar, levando em consideração que existem hábitos também que as pessoas dizem para mim que querem mudar, que a gente precisa mesmo ajudar essas pessoas, mas que não é fácil, é um trabalho que sabe, eu concordo quão difícil, eu me identifico, né? Porque assim, vícios são coisas que a gente não pode dizer, não, claro, você tem que fazer. Você também que tem, vamos dizer, de A a B, que é um coach, que tem, vamos dizer assim, teria instrumentos ou orientações, não funciona desse jeito. Então, nesse lugar eu não vou nem entrar, porque é um outro tipo de abordagem, de paciência, de tempo. Mas existem âmbitos assim, eu como rápido demais, eu como exageradamente demais, que é não saber colocar limites, né? Então eu resolvi escolher os limites da dificuldade de dizer não. Ok, que é muito... Nossa, acontece todos se a gente os dias, fizesse uma votação, acho que era o mais popular que tem. Sim. Os florais que acabam mais rápido, né, Luiz? Claro, um centauro já. Nem fala. E aí eu resolvi pegar uma história bem complicada, bem assim, bem dificilzinha, tá? Que é quando uma pessoa, vamos dizer, trabalha num lugar com várias outras pessoas, não estou nem falando só de amigos de fora, porque existem também os amigos de fora. Mas vamos dizer uma pessoa que trabalha no lugar e uma pessoa de um cargo inferior, que obviamente tem um salário inferior, chega para ela, porque elas são colegas de trabalho, saem para almoçar e tudo, chega para ela e coloca aquela pergunta assim: você pode me emprestar dinheiro? Estou passando tanta dificuldade. Difícil, né? Gente, difícil. Meu Deus do céu! E aí? Aí que primeira coisa precisa ser um perdão para si mesmo, porque precisa ser gradual. Porque vai ser muito difícil uma pessoa que se incomoda muito que vai magoar o outro, se incomoda muito que, vamos dizer assim, o outro vai ficar chateado com ele, vai se ofender com ele, que isso existe, como que ela vai dizer para o outro que não combina com ela emprestar, né? E isso não é pão durice, isso às vezes é muita consciência de que isso vai poder terminar uma relação, criar muitas coisas, porque a gente até não sabe como que vai seguir dali para frente, como que aquela pessoa pode nunca devolver, né? Como que a gente sabe que isso existe? Pode criar um problema maior do que a solução, não é? Exato. E inclusive até a pessoa que ouviu a pergunta que foi solicitada, se ela diz sim imediatamente, ela pode também depois, ela disse sim porque ela não conseguiu dizer não, mas depois ela fica com raiva daquela pessoa que pediu para ela, por que ela me botou nessa situação? Aí quando a pessoa não paga, com raiva que tem que pedir para a pessoa e a pessoa fica fazendo um favor que está devolvendo. Histórias que a gente... E a barragem enche, até o dia que estoura e é o descalabro, não é? Pois é, e sabe assim, histórias que a gente conhece com amigos também, com pacientes também, com tudo, né, Luiz? A gente sabe. Então, na verdade, eu vou pegar uma dica do Jukovati. Jukovati me inspirou e me inspira sempre. Aliás, ele tem um livro chamado Mudar, Mudar ou Mudanças. Eu vou procurar saber exatamente, eu coloco depois, mas eu acho que é Mudar o nome do livro, que eu li faz um bom tempo, foi um dos últimos livros dele. E aí também depois teve podcast, não podcast, que naquela época não tinha podcast, mas teve no Café Filosófico, que ele falou do assunto, e eu fiquei focada numa coisa que ele falou, quando ele dá esses exemplos das pessoas terem dificuldade de dizer sim, pro dizer não pro outro, que é assim, ele fala que tem que às vezes a gente adotar a forma dos políticos, que os políticos dizem sim, não. É um não, sim, sim, não. Eles não dizem, para sim, sim, eles têm o sim, e pro não, eles têm sim, não. E o que é o sim, não neles? É o meio termo. Eu não te digo não agora, mas eu digo, eu vou ver e vou te ver depois, eu vou averiguar, eu vou ver e depois eu falo, e vai empurrando. Não é assim. Com esse tempo do eu vou ver e depois eu falo, já criou um sim, não aí, até a próxima vez que ele vai dizer, olha, nesse momento eu não posso, ou nesse momento eu não consigo, e uma vez ele diz, olha, não dá, eu não posso, e pronto.
E assim passa a ser um hábito. E agora eu passo para você, qual é, depois de falar tanto já dessa parte, qual é a sua... E ainda não chegamos à mudança propriamente, não é? A mudança propriamente virá, imagino... Mas isso é uma mudança, porque é mudança de padrão, é mudança de hábito, é mudança, na verdade, até de crônicas. E aqui a gente está dando o caminho para a mudança. Como que a gente muda, não só o que, né? Claro, estratégias, vá. Então, antes de chegar também propriamente à mudança, o que é que para mim seria a mudança que esta música me propõe, ou que a Marli nos propôs, tem a ver um pouco com a prioridade que eu dou a mim. Então, seria uma mudança na prioridade, sendo que num mundo em que a gente dá sempre prioridade ao outro, ou tendemos a dar maior prioridade para fora do que damos uma prioridade e uma permissão para dentro, eu gostei da frase que me lembra logo isso no início, que diz assim: botar tinta na caneta do meu coração, escrever um eu me amo, cada vez que o mundo me disser que não. Então eu dou prioridade a mim. E aqui, o que eu achei interessante neste amor próprio, desta prioridade, é, acima de tudo, a ideia que vem logo a seguir noutra frase que eu também pego aqui para trazer aos nossos ouvintes, que é a forma, a estratégia que esta pessoa encontra para dar prioridade a si. Porque parece que ela encontra uma terceira pessoa, mas que mora dentro dela. Então, porque... É maravilhoso, porque ela diz assim: animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. E então, esta prioridade dada por interposta pessoa, mas que na verdade é uma pessoa que mora em mim, era aquilo que me interessava, porque eu acho que aqui está uma boa estratégia. Então, como você falava da possibilidade da gente trazer para as pessoas possibilidades de estratégia para elas conseguirem fazer essas mudanças. E então, porquê é que normalmente a gente tende a dar maior prioridade aos outros? Não é? Portanto, porquê é que tendencialmente a gente olha mais depressa para a prioridade alheia do que para a nossa? Bom, primeiro porque, acima de tudo, a gente tem dificuldade em aceitar algumas características e alguns sentimentos e alguns pensamentos nossos, e a gente projeta para os outros. Isto para começar logo ali. Depois, porque como vivemos em sociedade e nós tendemos a querer ser aceitos e validados pelos outros, a gente dá mais importância ao que o outro acha. Então já está a prioridade para fora de novo. Então, estas questões todas ainda agudizam mais com uma terceira, que eu muitas vezes falo aqui, que é das principais causas da infelicidade, que é a comparação social. Então, quando a gente compara as nossas realizações com as dos outros, elas já parecem relativamente inferiores, quando na verdade a realização, em termos absolutos, era uma coisa de bater palmas. Então, a comparação social, a terceira. E em quarto lugar, também a questão de que, para nos autocriticarmos, para termos um pouco de juízo de valor sobre as nossas próprias ações, pensamentos, nós temos que ter maturidade. Então é sempre mais fácil culpar para fora, não é? Do que nós assumirmos. E então eu acho graça a esta interposta pessoa que mora em mim, não é? E aqui acho que está uma boa forma de, ao nós pormos isto numa pessoa que está fora, nós conseguirmos fazer com essa pessoa como se ela fosse um amigo, só que esse amigo por acaso sou eu. Então, o que é que isso me permite de fazer ao meu amigo? Eu posso ter mais paciência e mais empatia com essa pessoa, vou-lhe chamar a pessoa, que na verdade sabemos que mora em mim, e então eu estou a ter autocompaixão por interposta pessoa. Então, compaixão comigo. O que é que eu posso? Eu posso perceber que essa pessoa também tem limites, que não são mais do que os meus limites, que é aquilo que você falou do dizer não, não é? Com este exemplo do não para o empréstimo. Então, aquela pessoa a quem se pediu dinheiro tinha um limite. Aquela pessoa, por acaso, sou eu. Não é? Depois, quando eu converso, eu encorajo um amigo, eu posso fazer o mesmo comigo. E eu posso viver mais situações que me dão alegria e que me fazem sentir melhor, pensando que eu estou a fazer isso para o meu amigo. E eu posso também celebrar mais as realizações dessa pessoa, que na verdade sou eu, fazendo com que construa uma imagem melhor de mim. Então, esta estratégia de pegar no outro que está dentro de mim pareceu-me uma boa dica da nossa música da Marina. E eu passo já para você, que eu sei que você quer continuar a falar. Não, eu quero só citar aqui uma coisa complementar do que você falou tão lindamente, que eu me deliciei com cada palavra, que exatamente esse pedaço aqui, quando eu falo da frase que eu escolhi,
quando ela fala de cuidar de mim, que é o que você também escolheu na frase que você escolheu, né? Quando eu coloco cuidar de mim, eu coloquei que é, na verdade, a autorização. Quando eu cuido de mim, eu me autorizo. Então, completando tudo que você falou maravilhosamente bem, é isso. Do momento que eu paro de me comparar, do momento que eu olho para mim, cuido de mim, eu me autorizo a ser quem eu sou. E para se transformar a ser quem somos, a gente primeiro precisa se autorizar na permissão de ser quem é e tirar todas essas outras coisas, né? Mas dessa vez eu vou fazer diferente, Luiz. Eu vou passar a segunda frase para você também. Então você faz a segunda frase e depois eu faço. Muito bem. Então, o que é que eu peguei na segunda frase? O título da música, né? Que eu falei há pouco, que ela acelera, fica mais aceleradinha, e então ela começa a falar daquilo que nos traz, que é a mudança. Então o que é que ela diz sobre a mudança? Ela diz assim: quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto balança. E então esta mudança tem aqui eu tô duplo... rindo porque a gente escolheu a mesma. Porque não tinha como fugir, não é? Não tinha como fugir, porque esta era óbvia, não é? Não tinha como fugir. Bom, mas eu imagino que você possa ter interpretado aqui com outras leituras. É sempre bonito ver aqui a forma como os dois veem as mesmas frases. Então, eu acho que aqui tinha uma dupla significância, uma dupla possibilidade de leitura, que seria, por um lado, quando eu me priorizo, o impacto sobre os outros, na forma como eles me veem, eles também me priorizam. Portanto, estou a falar aqui do impacto individual desta mudança. Portanto, quando eu mudo, o mundo muda. O mundo muda no sentido em que o mundo me trata da forma como eu me começo a tratar. Então eu me priorizei, o mundo começou a dar-me prioridade. O impacto para mim. E depois uma outra ideia também comumente aceita em muitas religiões, filosofias, enfim, muitas formas de ver, inclusive a própria física quântica fala disto, que é a forma como somos todos um e como o impacto de pequenas ações, uma vez que nós não podemos mudar o mundo sozinhos, se nós mudarmos o nosso ambiente, se nós mudarmos as nossas ações, nós sim temos um impacto no nosso ambiente que pode, inclusive, impactar as pessoas que a seguir terão os impactos sucessivos e este efeito de dominó que acontece cria uma transformação no mundo à qual nós não somos alheios e que partiu de nós. Portanto, há aqui um impacto maior. E, por exemplo, lembrei-me aqui da possibilidade de pensarmos em situações muito, assim, irrelevantes, como, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos quando aquela senhora Rosa Parks, penso eu, não deu o lugar no transporte público em 1955 e dali ela começa uma revolução que foi dar uma greve de mais de um ano. E daquela greve de mais de um ano a legislação mudou, houve uma consciência nacional para a questão da desigualdade racial e, inclusive, isso vai ter mudanças gigantes, impactantes. Imaginemos nós como é que esta senhora, com a sua simples ação, desplotou um processo, não é? Que o mundo mudou. Né? Aquele mundo... Incrível. Incrível, incrível. E então esta é a minha visão da mudança neste sentido. E você? Não, e é legal mesmo, porque totalmente diferente. É a mesma frase, mas a Doris e o Luiz têm coisas complementares, na verdade. Claro. Por isso a nossa dupla é tão satisfatória para nós e que a gente consegue deixar para os nossos ouvintes alguma coisa diferenciada também, né? Claro. Então, escolhi exatamente a mesma frase, eu até vou ler ela de novo, que é quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Eu vou dividir em duas partes, tá? Então a primeira parte é quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Eu digo que é assim. Eu interpreto que quando eu mudo, eu me exponho. Que parte da minha mudança é me autorizar, como eu falei antes, e me permitir. Então eu começo a mostrar o que é bom para mim. Quando eu aprendo a dizer não, quando eu aprendo a dizer o que sim, o que eu gosto, quem eu sou, quais são os meus limites. E aí quando fala o mundo muda, cai na minha dança, o mundo de fora, que faz parte da minha tribo, acaba fazendo parte da minha mudança também, porque eles vão fluir e dançar comigo, porque as pessoas trocam. Então, do momento que eu me coloco, eles vão se colocar, e assim que a gente vai, vamos dizer assim, com a coragem, evoluindo. Porque aqui fica, então,
não ficar naquele lugar de eu tenho dificuldade de fazer perguntas para o outro pelas minhas inseguranças, porque eu tenho medo de não agradar aquilo que você falou antes, de que o outro me valida e eu me comparo, então eu não faço perguntas e eu deduzo. E quando eu deduzo, o outro não sabe qual é meu mundo, o outro não me conhece também. E eu engulo. E quando eu engulo, eu não sei, eu fico doente, eu fico com esses hábitos ruins, eu fico com as fobias e etc, etc. Então, Claro, do eu momento. engordo, né? Exatamente, mas do momento que eu mudo, né? Eu mudo e o mundo cai na minha dança, a minha dança é a minha fluência. A segunda parte que fala, se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Eu posso interpretar que esta parte é um reforço do primeiro. Então, o mundo se balança que ele vem na minha dança. Mas eu Claro, também posso interpretar que quando eu mudo, o mundo, muitas vezes, o meu mundo próximo, se afeta, porque eu afeto os outros com a minha mudança. Que isso pode causar, muitas vezes, um tempo maior para eu mudar. Exemplo, casamento, relações. A pessoa já entendeu que para ela não tá bom aquele casamento, mas ela sabe que o outro não quer se separar. E ela fica demorando muito tempo para poder criar a coragem de poder dançar a sua própria dança e fazer o seu caminho e liberar o outro dela também, mas ela não consegue muitas vezes porque a culpa de que ela afetou o outro, porque o outro provavelmente poderá sofrer e etc., ela não faz também. Então, quando ela consegue superar, né? Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança, não quer dizer que ele cai, não quer claro. dizer que ele quebra. E quando ele não quebra, eu posso começar a aprender com várias coisas pequenas, como dizer não para uma pessoa que não é cabível receber o meu empréstimo. Se é um amigo, irmão, óbvio que sim, tem uma troca. Mas se é uma pessoa nesse nível, não tem a troca, quando eu começo a aprender e tenho essa habilidade, eu já crio isso como algo que é meu, que sou eu. Então ele não quebra, ele só balança. E quando eu aprendo cada vez que a gente não morre dizendo não, que a gente não morre, vamos dizer, se a gente tem coisas diferentes dos outros, a gente começa a fazer uma transformação de ficar mais inteiro, que é, vamos dizer, o maior objetivo de uma transformação, né? Claro, claro, sim. É bonita a forma como ela usou talvez esse verbo do balançar, talvez com esse objetivo de mudar que de facto tem um impacto, mas talvez você consiga aguentar esse impacto. É numa escala de Richter que não cai tudo nada ao chão, não é? Mas balança, não é? E aí eu vou até te contar que muitos dos nossos ouvintes não vão saber, porque não era da época deles, que revela a minha idade, que no Brasil, quando eu era pequena, tinha um programa humorístico que chamava Balança, mas não cai. Era um edifício que ele balança, mas não caía, né? Então a gente balança, a gente vai se equilibrando no balanço e não cai. Eu costumava fazer uma metáfora que eu acho que você deve lembrar nas épocas de paciente, daquela pessoa que trabalha no circo rodando pratos, que ele carrega vários pratos em cada dedo, e que muitas vezes ele oi, balança, cai um prato, mas não cai toda a pilha, e ele vai assim é a vida, se equilibrando, né? Luiz, essa música exigiria talvez 2 podcasts, de tão maravilhosa que ela é, mas a gente se comprometeu a não ser longo, então eu quero perguntar para você se você tem os números né, o número ou números para esta música. Então, eu tenho aqui alguns números, embora não nenhum assim profundamente, mas falo do 1, nesta questão da prioridade a mim, não é? Tanto da prioridade a mim, como ela fala, eu me amo, escrito com a tal tinta do coração, não é? A pessoa que mora em mim, ou seja, sempre o 1, o olhar para mim. Mas, ao mesmo tempo, nesta questão que você até trouxe, porque é a questão do balançar, a ressonância no outro e aquilo que também falamos do primeiro impacto que vai existir da minha mudança, que é o impacto da forma como eu me priorizo e vou obrigar a que o outro me priorize. Porque se eu me autorizo a mudar, o outro vai ter que perceber que eu mudei. Então, esta ressonância já é o 11, na minha acessão dos números, não é? Eu e o outro, a ressonância no outro. O 5, obviamente, é o número que rege o epicentro da mudança, não é? Portanto, o 5 fala uma pessoa carregada de 5, claro. Então,
No entanto, aqui, como eu peguei um pouco também na questão da mudança, no sentido do impacto sobre os outros, a gente sabe que os 9 são os que trazem as causas nobres, humanitárias, altruísmo, sabedoria e do impacto que eles têm nos outros, nesta possibilidade de mudarem o mundo. E então, até há aqui uma frase que eu acho que é interessante e que vem totalmente de acordo com o nosso, com este mote desta música e daquilo que eu falava de ao mudarmos cada um de nós poder causar um impacto maior na sociedade, que é uma frase que é atribuída a Mahatma Gandhi, que é: seja a mudança que você quer ser no mundo, quer ver no mundo. Ou seja, na verdade, há aqui a possibilidade deste impacto maior, desta habilidade de nós conseguirmos gerir o social a partir do nosso pequeno contributo. E inclusive achei graça, porque quando comecei a procurar um pouco mais sobre esta figura, não é? Mahatma Gandhi, fui procurar o nome inteiro completo, que não é este nickname, e ele tinha 2 9s. Olha o impacto, não é? No mundo. Ele tinha 3 3 e 2 9s. Imagina a loucura deste... Não me surpreende. Exatamente. A habilidade dele de se expressar também. De expressar, claro, de entusiasmar o povo. E o 9 são 3 vezes 3. Claro. Portanto, ele tem toda uma construção à volta do 3. E, bom, e é isso. Portanto, era 1, 11, o 5, obviamente, como epicentro da mudança e toda a mudança e adaptação, e o 9 neste impacto, na questão social do coletivo. Pois é. Dos 4, que eu também escolhi 4 números, 2 são iguais, que seria o 5, não tem como fugir do 5. Se o 5 é o movimento, é a fluência, né, e é o que impacta o vento da vida, né? Então, o 5. Eu escolhi o 1 por razões diferentes, porque o 1 dos números é aquele que quando ele fala, ele faz. Então, ele consegue chegar no nível da coragem, da braveza, do potencial psíquico, da vontade... Da ação, né? Da vontade de agir, exatamente. Claro, isso mesmo. Loris Barco, sou 1. E eu pego da frase que você usou lá, que fala arrumar a minha gaveta, tá? Para dizer que muitas vezes essa música fala do 4 porque ela se organiza para cuidar dela, para ser sincera e sair, tem o 4. E a outra parte, que é botar tinta na caneta do meu coração, que é um 6, que me acolhe, que me permite. Então, eu coloquei o 6 também. E os seus florais, Luís? Então, eu trouxe poucos, mas uma duplinha. Hoje eu trouxe a duplinha, que eu imagino que você também pensou nela. Eu tenho várias duplinhas. Então, eu posso imaginar. Então, primeiro, Five Corners. O Five Corners é muito interessante até o próprio nome, né? Porque ele é um arbusto, claro. No YouTube tem como ver, então vou mostrar aqui, que também peguei, provavelmente a outra é essa daqui. É filoteca, sim. É a duplinha. É a duplinha. Então, ele é um arbusto alto, imponente, que tem um fruto que tem 5 extremidades, e essas 5 extremidades correspondem aos 5 pontos, que são os 2 braços, as 2 pernas e a cabeça. E então, o que é que propõe este floral? Que esta energia potente, ela gera vitalidade em todos estes pontos, em todas estas extremidades, e então a pessoa sente-se muito bem e muito forte no seu corpo encarnado, e portanto ela sente uma energia forte e sente a beleza de ser quem é. Então isto tem muito a ver, não é, com aquela questão que nós estamos a dizer, que ela olhou para ela e se deu a permissão e se escreveu com a caneta da tinta do coração: eu me amo. Em duplinha com este, e por causa da dificuldade em poder ser elogiado, aceitar reconhecimento, ou dificuldade em aceitar amor, temos aqui então a filoteca, não é? Aquela pessoa que é muito generosa, que é muito ouvinte, que está lá para todos, mas que no fundo não se prioriza a ela e tem dificuldade em receber e doa mais do que recebe. Então o equilíbrio do doar com o receber vem da filoteca, que é em duplinha com o nosso Five Corners. Depois, ainda nesta questão da baixa autovalorização e desta possibilidade da pessoa se desequilibrar no sentido da imagem que tem de si própria, porquê? Porque ela usa os padrões reconhecidos para se valorizar e não em termos absolutos, como estávamos a falar há pouco, da questão da comparação social. Então esta pessoa precisa de irradiar luz de dentro e não de fora. Não precisa que o outro lhe diga que ela é maravilhosa para que ela entenda que ela sabe que ela é. Então, o buttercup, não é?
Depois, como falamos de mudança, eu achei que talvez valesse a pena falar aqui do floral que o Dr. Bach deixou para a adaptação à mudança, que é o walnut, não é? E que de um outro ângulo, um ângulo um pouco diferente, mais para diferentes fases da vida, mas adaptação a diferentes fases da vida, ou, por exemplo, adaptação a diferentes culturas e tal, um da Austrália que traz o mesmo tipo de possibilidade de adaptação, que é Bauhinia. Bom, que inclusive é outro tipo de adaptação, que aí mudar inclusive o mindset. Exatamente. E então, aqui, só para acabar, e esta questão do saber dizer não, e a gente falou durante o tempo que a Dori estava a falar disto, o nosso sim Tauri, né? Sim para mim. Sim Tauri, o não para o outro, sim para mim. E termino aqui, passo para você que deve ter algumas duplinhas. Não, mas vamos começar que o Filoteca também ajuda muito a dizer não, porque o Filoteca tira aquela sensação desagradável e sem graça de que você recebe um presente e não sabe nem só dizer ai, obrigada, sem ficar não precisa, que é a dificuldade de receber. Então, quem tem essa dificuldade de receber, muitas vezes tem dificuldade de achar que está contrariando o outro, né? E que é a frase que você já ouviu milhões de vezes de mim, que eu sempre digo, dizer não para o outro não quer dizer que eu estou contra ele, quer dizer que eu estou a favor de mim, que essa é a grande diferença. Então, eu também estou com a mesma duplinha, não vou nem falar mais dela, porque você sabe que eu adoro essa duplinha. Eu vou falar de outra duplinha que trabalha junto aqui, que é a coragem, né, que a gente tem na coragem, e a permissão de ser quem sou, que é a Serralha, filhas de Gaia, e a Lamanda, filhas de Gaia. No Serralha é exatamente a coragem, e a Lamanda é a permissão de eu ser quem eu sou, e junto fica uma potência incrível. Quando a mulher começa a ficar se sentindo diminuída, que o marido tá saindo muito e ela tá com ciúmes, ela toma isso daí, ela se transforma, ela nem fica olhando o telefone se ele tá mandando mensagem ou não. Tipo, tô exagerando aqui para entender o poder que tem da gente se preparar e ficar mais forte para qualquer tipo de transformação, tá? Depois, eu sempre acreditei, não vou falar de todos não, porque são muitos, eu resolvi que eu vou diminuir. Mas eu vou voltar para Bar também. E Bar tem essa duplinha que eu uso muitíssimo, que é o Mimulus e o Lart, porque o Mimulus trabalha o medo, né, que a gente falou de medo e culpa, e o Lart trabalha, eu vou falar a ousadia, que ele não trabalha só isso, mas ele tem a ousadia de tentar mesmo quando eu tenho medo do fracasso. Então tem pessoas que não vão tentar porque já de antemão, não adianta, vou ficar na zona de conforto mesmo porque não vai dar certo. Não, essa duplinha ajuda muito porque uma dá coragem e a outra dá a ousadia para poder tentar e avançar. E nessa coisa da coragem, eu trouxe também outro que é o Red Grevillea, que é da Austrália, que também ajuda na coragem, ajuda na ação, porque a gente falou que se não tem ação, não tem estratégia, não tem mudança. Então foram esses os meus florais. E eu fiquei tão encantada por essa música, mas tão encantada, que eu comecei a ouvir ela desde que a Marli me mandou e te mandou e nos mandamos e tudo, que agora eu vou querer ouvir ela de novo, que espero que os nossos ouvintes escutem a música, não o nosso podcast só, vão lá e escutem a música para usufruir de tudo que a gente falou e desse sentimento da doçura que deixa essa mulher cantora maravilhosa e essa possibilidade que sempre existe em mudar o que não tá bom. Todo dia é um dia e a gente tem que acordar de manhã e ir para aquele dia sabendo que a gente tem que fazer o melhor para ser feliz naquele dia. A gente não sabe o que mais nos aguarda, né? Exatamente, sim. E eu queria aproveitar aqui e queria lhe fazer um desafio, não sei se agora faz sentido ou não, você depois já me fala, que é, passou um ano, portanto a gente vai passar agora para o episódio 13, tá? E tínhamos feito um convite a uma querida ouvinte para ela fazer um podcast connosco, mas depois foi aquele acontecimento muito triste do 7 de outubro, que infelizmente já passou um ano. Vamos. E então, vamos, não é? Vamos. Então, esse episódio que estava prometido, que tínhamos falado há um ano atrás, que íamos convidar uma pessoa, já tínhamos convidado o Cris e o Hugo Madeira. Então vamos, de novo, no episódio 13, trazer uma convidada muito querida, a quem vamos pedir uma música para comentar com os nossos... E que ela é uma ouvinte que ouve todos os nossos podcasts como quase que a primeira pessoa quando a gente divulga. Então, além de tudo,
Ela é uma grande fã do nosso podcast e ela merece também que nós estejamos com ela, mas nós merecemos tê-la conosco. Claro, e ela também representa esta ideia da mudança, de Com vários certeza. padrões, de Com vários certeza. quadrantes. Com certeza. Um beijo, Doris. Muito obrigado a si e obrigado aos nossos ouvintes. Obrigada, Luiz. Obrigada, Marli. Obrigada a nossos ouvintes e que a gente possa ter boas notícias até a próxima vez.